Olá, bem-vindos a mais um episódio Mami Talks. Muito bem-vinda, Margarida, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigada eu. O tema de hoje é um tema muito especial. Dizes sempre isso. Dizes sempre isso. Digo Muito sempre. especial, sim. Eu sinto Porque mesmo que são muito especiais. E são. Nós já pensámos em trazer este tema Nós falámos dele na temporada anterior. Estava só a tentar perceber se tinha sido na anterior ou na outra. Acho que nós quisemos trazer na anterior e depois já não deu tempo. Não, mas nós verbalizámos isso num dos episódios da temporada anterior a dizer boa, vamos trazer uma pessoa, já me estou a lembrar e foi nesse momento Ok, então foi mesmo na temporada anterior. Sim, Boa. saiu há poucos dias. Foi. Sim, estive a ouvir. Uma coisa que eu acho sempre muito interessante, nós vamos estar a falar sobre ovodoação, mas uma coisa que eu acho sempre muito, muito interessante é efetivamente o processo que está aqui em redor, que ninguém fala sobre isto. Nós falámos sobre reprodução assistida, foi esse o episódio que tu estás a dizer. Acho mesmo que para quem está, vou usar uma expressão, às aranhas com isto, deve ir ouvir esse episódio porque traz um insight sobre todos os processos e não está excessivamente técnico, mas em simultâneo explica-vos tudo o que vocês devem saber sobre cada técnica. E a ovodoação é um que passa completamente ao lado e que é motivo de... constitui um grande desafio emocional em simultâneo, que as pessoas passam por isto, mas eu acho que é assim motivo de orgulho quando nós de facto vemos que completámos este processo e que foi um grande sucesso. E as taxas de sucesso da ovodoação são inacreditáveis no nosso país. Antes de passarmos à Margarida, que nos vai contar a sua história, eu gostava também de agradecer à Pranarom. Estamos a falar sobre um produto novo, que é novidade, era o que eu ia dizer. Estamos a falar sobre uma novidade queres falar sobre este? Sim, cápsulas de sono, contém óleo essencial de lavanda e extrato titulado Passiflora, que promovem um sono de qualidade. Então Sim. É mesmo para tomar. Esse é mesmo para tomar, são oleocápsulas. E isto é um roll-on para despertares noturnos. E para quem já está a pensar nas crianças pequeninas, só acima dos 6 anos, ok? Mas, por exemplo, grávidas que têm despertares por conta de ansiedade e por aí fora, a partir dos 4 meses podem fazê-lo, ok? É mesmo muito interessante. Portanto, está mesmo em roll-on super fácil de utilizar. Vamos, que eu estou muito curiosa. Margarida, como é que foi? Então, eu, quando era muito pequena, tinha 12 anos, descobri que tinha um síndrome que infelizmente levou a que eu tivesse que ser operada e tivesse que remover os meus ovários. Então, cresci um pouco sem este elemento essencial para a reprodução feminina, não é? Que são os óvulos. E pronto, ao início, claro que isto impactou-me e percebi logo que não ia poder ser mãe de uma forma dita convencional, mas também não sabia, eu tinha 12 anos, ou mesmo até aos meus 18, 20 anos, não tinha muito em si ideia de quais é que poderiam ser as minhas hipóteses, ou lá está, porque não se põe assim muita hipótese de ovodoação, especialmente há tantos anos atrás, não é? Nem havia muita pesquisa, não é, a fazer, eu também não queria, mas também a informação que tinha era mais sobre o síndrome que eu tinha, que eu ia à pesquisa, não é? Era mais sobre o síndrome que eu tinha do que propriamente a ovodoação. E, portanto, cresci assim, a adolescência também com os problemas normais, questões nada de especial, mas quando tinha assim 23, 24, comecei a querer saber então como é que eu ia poder ser mãe, não é? Porque comecei a namorar, comecei a ter aqueles percurso normal relacional e então queria saber se ia poder ou não. E então houve uma médica que me explicou acerca da ovodoação, que era uma coisa que lá estava assim muito assim no voeiro, não é? E comecei a pesquisar, entretanto, conheci o meu marido, fomos viver para a Espanha, os dois, e decidimos então ir à procura de uma clínica de fertilidade
e foi aí que de facto a médica que nos atendeu logo desde o início nos disse que a única opção que eu tinha era a ovodoação. Portanto, nunca passei pelo passo de tentar descobrir o que era, o que é diagnóstico, isto e aquilo. Portanto, ela pôs-nos logo na mesa que a única hipótese era essa. Se bem que há uma fase dos nossos tratamentos que foram sensivelmente 3 anos, em que de repente o Francisco, o meu marido, teve que fazer alguns exames e começámos a pensar, e agora se ele também tem algum problema? Caramba, então aí é que era o diacho. Mas pronto, não, saiu tudo bem na altura. Mas pronto, o problema já estava identificado, portanto, para mim foi uma sorte, porque já sabia. Nesse sentido, qual é que é o processo? Começamos por fazer uns exames ditos de rotina, portanto, análises, exames que sejam necessários que eles nos pedem na clínica, e de seguida, então, quando já está tudo bem, quando apresentamos os exames, começa então o tratamento. E a primeira consulta é então um pouco perguntar-nos como é que características é que esta dadora deve ter. Eu disse que, olha, se for parecida comigo, era bom. Eu tenho olhos claros, não sei, tenho 1,60 m, se fosse parecida era bom. Mas eles também têm algumas técnicas hoje em dia que fazem esse match, quando vão à procura e pesquisam já fazem esse tipo de trabalho, portanto é bom também. De resto demorou mais ou menos um mês. Isto foi tudo pelo privado, entretanto. No público é um pouquinho diferente, eu sei que é um pouquinho diferente, especialmente a nível de tempos de espera. Portanto, eu imagino que o processo seja parecido, mas a nível de tempos de espera é completamente diferente. Portanto, só para uma primeira consulta, eu acho que no público uma pessoa para a ovodoação espera mais ou menos 3 anos. E agora com o Covid ainda é pior. O que é um pouco contraditório, porque na verdade a ovodoação é bastante recomendada a pessoas que querem ter filhos tardiamente e não congelaram os óvulos. Então, é um pouco contraditório como é que é a técnica em que se espera mais tempo, quando as pessoas, no fundo, também estão, a maior parte das pessoas que utilizam esta técnica estão em contra-relógio, não é? Porque, no fundo, estão a envelhecer, não é? E estão a perder essa oportunidade. Mas pronto, é o que temos. Nesse sentido, nós escolhemos ir pelo privado e então foi assim. Passado sensivelmente 3 semanas, ligaram-nos a dizer que tínhamos dadora. Então aí começamos, é interessante porque começamos a ciclar com uma pessoa que não conhecemos lá nenhum e que está naquela cidade, mas que nunca vimos, nem nunca contactámos, e muitas vezes até nos põe, a nível de dias de consulta e tudo mais, e exames que tínhamos que fazer, até nos põe em dias diferentes para não nos sequer nos cruzarmos nas imediações da clínica. Isto era na altura. Eu acho que hoje em dia, em Portugal, a partir de 2018, há a possibilidade de nós até sabermos quem é que é a pessoa, portanto não é anónimo. Mas na altura que eu fiz, e em Madrid, na clínica que eu fiz, não era anónimo, portanto eu não, só soube bastante mais tarde algumas características da dadora que gerou a minha gravidez. Deixa-me perguntar-te uma coisa, Margarida. Tu sentes que houve algum momento, e eu acredito que sim, mas em que tu... Como é que se faz essa desconstrução de eu recebo um óvulo que não é meu para dar vida a um filho que vai ser gerado dentro de mim e nem querer saber quem é a pessoa? O que é que tu achas que é mais fácil? É conhecer a pessoa, não conhecer a pessoa? Como é que é isso? Sim, é assim, eu como tenho este problema desde os meus 12 anos, vocês nem imaginam a quantidade de amigas minhas e irmãs e primas que me diziam: eu dou-te o meu óvulo, eu dou-te o meu óvulo. Mas não sei, eu acho que eu, também como na clínica era esta única hipótese que me deram, eu sou uma pessoa que sou muito, ok, eu deixo as coisas acontecerem como elas têm que ser, não é? E não fico muito a questionar como é que poderia ser de outra forma. E, portanto, aceitei muito isto, e porque sou genuinamente assim, e é da minha personalidade. Mas sim, claro que muitas vezes eu pensava, porque nós acabámos por saber algumas características da dadora, e esta dadora é loira de olhos azuis. O meu filho é loiro platinado. Então, tipo, às vezes eu fico a olhar e este cabelo loiro assim não é mesmo? E a pessoa fica um bocadinho a pensar.
E há momentos em que é difícil fazermos essa ginástica de ok, há aqui qualquer coisa que não bate certo, especialmente isso das características físicas foi uma coisa que eu achava que não me ia afetar tanto como afetou, especialmente quando ele nasceu, em que não sei porquê, a partir de que um momento, não sei se tiveram a mesma experiência, mas a partir de que um bebê nasce, as pessoas têm uma necessidade imensa de porem parecenças com pessoas ou com familiares, mesmo pessoas que sabiam a minha história, e estas diziam, ele é parecido com ele próprio, pronto, acabou. Eu não tive muita dificuldade nisso, por acaso, e achei que era uma coisa que já estava interiorizado, como outras coisas, por exemplo, essa de querer saber ou não querer saber, aceitei e já está. Mas acredito que haja pessoas que prefiram de facto saber quem é que é e conhecer algum background dessa pessoa, e por isso é que a partir de 2018 puseram essa hipótese da dadora não ser anónima, o que eu acho que para quem quer ter essa informação acho que é ótimo. Nós tivemos algumas informações da dadora porque mesmo a nível da gravidez era preciso termos alguns dados da dadora para sermos seguidas, porque nós somos seguidos só até às 9 semanas. A partir das 9 semanas a pessoa vai à sua vida, ao ginecologista normal ou obstetra normal, tudo tranquilo. E portanto há algumas informações que são precisas no seguimento da gravidez para saber, pronto, e é só por essa razão que nós soubemos algumas informações. De resto, não soubemos grande coisa. Olha, e deixa-me perguntar-te outra coisa. Não sei se para vocês já está decidido, ou se é um assunto sequer. Vocês querem contar isso ao vosso filho ou não? Ou assumem que é um processo vosso e... Essa também é uma história engraçada, porque quando nós aceitamos fazer este tratamento da adoção de óvulos, há algumas coisas que são algo claras. Por exemplo, nós estamos em Espanha. Eu tenho olhos verdes. Em Espanha, a quantidade de pessoas com olhos verdes não é assim, não existe uma quantidade tão grande de pessoas com olhos verdes do que com olhos castanhos. Ou com o cabelo, pronto, as características físicas da imediação. Se eu tivesse, por exemplo, na Alemanha, é muito mais fácil de encontrar alguém de olhos claros, por exemplo. Então, há certas características que são mais difíceis de encontrar, e como são mais difíceis de encontrar, demora mais tempo. E foi isso que nos explicaram na altura. Então, a nível do grupo sanguíneo é a mesma coisa. Então, aquilo que nos perguntaram foi, nós temos uma característica que é o grupo sanguíneo. O grupo sanguíneo, se os pais forem iguais, o filho vai ser igual. Se for diferente, então, essa característica genética, a partir disso, o teu filho vai poder saber através do grupo sanguíneo, não é? Então, o que eles nos perguntaram foi, querem contar? Porque, se quiserem contar, abrimos para os grupos sanguíneos inteiros. Se não quiserem contar, isso reduz-nos a procura da dadora só ao vosso grupo sanguíneo. Então, naquele segundo foi tipo, nós não tínhamos falado sobre isto, oh meu Deus. E então eu olhei assim para o Francisco e ele, acho que sim, não? E ali naquele minuto, naquele segundo, nós decidimos que sim, que íamos contar, e também já várias vezes falei sobre isto, e muitas vezes me perguntam, mas com que idade? Com que idade é que se conta? Eu acho, e a minha opinião é, o meu filho, por exemplo, agora tem 2 anos, se eu lhe começar a falar sobre isto, ele não vai perceber, não vai ter entendimento. Então eu acho que nós temos que ir, não lhe vou nunca esconder nada, mas eu também não vou perder-me em grandes explicações, porque acho que não vou estar a enganá-lo, não é? Mas também não vou perder-me em grandes explicações. Eu acho que ele, ao seu tempo, irá começar-me a perguntar coisas e vai querer saber coisas e querer saber curiosidades, e eu, na altura e com a linguagem que eu achar adequada para ele, e no momento irei explicar, devagar, e a tentar que ele perceba. Porque não vale a pena contar a história toda aos 3 anos, quando ele não vai ter esse entendimento. Eu acho que pouco a pouco vou, se calhar, acrescentando elementos e temas à medida que ele for também estudando e sabendo isso. E essa é a minha opinião. Mas sim, há quem diga que mas vai estar tanto tempo, 6 anos, ou 7 anos, ou 8 anos, a esconder. Quer dizer, para mim não é esconder, eu acho que no fundo é ir protegendo também, ir
ir contando certas coisas, tal como não se fala de outros temas, não é? Eu acho, para proteger as crianças de uma determinada forma, não é? Vamos contando à medida que vão tendo entendimento, mesmo, por exemplo, mesmo a nível de divórcios ou problemas que haja de financeiros ou outros que são temas delicados ou religiosos, não é? São temas delicados que se vão falando, se calhar com alguma delicadeza, não é? E se calhar também não se conta isso tudo quando eles são tão pequeninos. Não sei se já te aconteceu acompanhares casais nesta situação. Eu acompanhei um casal já há uns anos em que para eles estava decidido que ninguém sabia. Igual. Então havia muito tabu ali, ou seja, ninguém na família sabia que tinham recorrido. Havia mesmo, e agora não sei como é que, pronto, se entretanto a criança crescendo vão querer contar-lhe e depois vão alargando à família ou não, ou fica assim. Mas acho interessante isto também, não é? O sentir é tão diferente para cada família. Sim, é super interessante. Eu acho que cada opinião é válida e cada situação é válida. Por exemplo, a minha mãe sempre me disse que se alguma vez tivesse adotado alguma de nós não queríamos saber. Ela própria é uma pessoa que também preserva muito a sua vida pessoal e a minha, muitas vezes, por exemplo, na escola, mesmo quando eu tive a situação do síndrome de Turner, tentava, tipo, que isso não fosse tema, que ninguém se apercebesse que eu tinha esta limitação, para que, e isso ajudou-me por uma forma, porque me ajudou ok, eu posso tudo, não é? Eu mesmo tendo esta condição, eu posso tudo, posso fazer tudo, posso ir sozinha. Ela mandava-me, porque nós andávamos na escola alemã, então ela mandava-me para a Alemanha sozinha, muito pequena, e era uma conquista. Portanto, eu acho que cada opinião e cada forma de sentir é válida. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu acho que eu fui preservando ao longo destes anos eu prefiro contar, prefiro não ter esta situação por dizer ou por falar, e quando ele tiver entendimento e quando ele perceber, então ele saberá a seu tempo. E que bom que a ciência existe. Exatamente. Para estas situações em que há esta necessidade, não é? Que se podem juntar, que há uma pessoa, eu também gostava de, é muito, muito, muito difícil, mas de trazer o outro lado, que é alguém que se voluntaria para doar óvulos. Mas tu sabes que eu eu já pensei sobre isso. Eu tenho uma amiga que através da minha história decidiu doar óvulos, o que é ótimo. Sim. Eu fico super contente, super sensibilizada dela se ter voluntariado, porque de facto há imensa falta, especialmente no Serviço Nacional de Saúde, há imensa falta. Eu acho que essa é uma das razões também dos atrasos que existem hoje em dia. Pois. Sem dúvida. Era algo que eu já tinha pensado fazer e depois tive esse caso de ovodoação. E para mim foi muito claro, porque a paciente era morena de olhos verdes e ela tinha, apesar de em Portugal haver mais morenas de olhos verdes, eu lembro-me dela dizer que agora o tempo de espera para morenas de olhos verdes com as características que também queriam do marido era muito limitada. E eu pensar, eu sou morena de olhos verdes. Eu de facto podia pensar nisto e durante muito tempo aquilo esteve presente. Não é algo que eu descarto. Ainda não chegou o momento, mas não é algo que eu descarto. Sim, essa minha amiga também tinha olhos verdes, então nós dizíamos sempre que ela ia acabar por ser a minha dadora. Ela acabou mesmo por doar ovos, não foi a mim, mas teve imensa graça, porque eu acho que é mesmo, e não é fácil, não é um processo super, hiper, mega fácil. Ela o que me disse foi que teve alguns sintomas de inchaço e tal, portanto imagino que não seja assim uma coisa super fácil, mas ao mesmo tempo aquilo que a pessoa recebe em nível emocional e saber que está a ajudar um casal com tantos problemas, eu acho que acaba por compensar tudo o resto. Sim. Sem dúvida. Que bom! Obrigada por teres partilhado a tua história. Eu gostava de transmitir lá para casa. Nós não falámos muito sobre a forma como isto tudo acontece, no processo de recolha e por aí fora, como é que é, porque isso já está no episódio da reprodução assistida. Nós falámos sobre isso, portanto a parte técnica está lá, se vocês quiserem compreender. Se efetivamente vocês estão num processo de RA, reprodução assistida,
esta pode ser uma das vossas possibilidades, seja porque têm um síndrome, seja porque efetivamente a vossa reserva ovárica é muito baixa. Portanto, considerem isto como uma opção extremamente válida para vocês poderem acolher o vosso bebê. Obrigada, Margarida. Nós depois deixamos no episódio a tua página e quem tiver dúvidas também falem com a Margarida, porque estás a fazer um trabalho incrível de apoio. Sim, eu aproveito para dizer também que sou psicóloga e que acompanho casais também que estão a passar por isto e que os ajudo, no fundo, a descobrirem características sem serem férteis. Portanto, no fundo, a minha premissa é mesmo essa, que são muito mais do que a sua infertilidade. E tudo aquilo que no caminho vamos perdendo e que eu tento, no fundo, repescar, porque a medicina está bastante evoluída, graças a Deus. Mas esta parte emocional eu acho que ainda é uma lacuna que as pessoas precisam de facto deste apoio e por isso aqui estou se precisarem de mim. Obrigada. Muito obrigada. Grande beijinho para ti e beijinho para quem nos está a ouvir. Até breve. Até breve.